Bom, nós temos agora a participação e até o fim do Jornal Jovem Pan hoje, o nosso convidado, o professor de Relações Internacionais e Direito do UniCeub, Danilo Porfírio de Castro Vieira, analista convidado aqui dessa edição do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela gentileza e pela disponibilidade. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Estou à sua disposição. Obrigado. Bom, professor, são inúmeros os pontos que a gente pode tocar e vai falar muito até o fim do jornal. A gente viu o presidente dos Estados Unidos se posicionando e o apoio que o governo americano vai dar e outros países devem dar também, e o aumento da ampliação desse conflito com a violência, infelizmente. Eu pergunto para o senhor, é claro que ninguém consegue projetar, mas as proporções desta guerra podem ser ainda maiores ou pode ser uma guerra em tiro curto porque o território é pequeno? Bom, na verdade, o ato cometido pelo Hamas, ele tem um certo ineditismo que deve gerar certas ponderações, Tiago. O primeiro deles é que o Hamas, com periodicidade, ele sempre age entre 2 anos, 3 anos é o período, né, de intervalo, fazendo um trabalho de lançamento de mísseis contra localidades próprias de estabelecimento militar ou até mesmo localidades civis. O que nós vimos agora é que houve, por terra, por ar e por mar, uma ação de invasão do território israelense, com uma logística economicamente viável, mas de uma certa complexidade, uso de parapente, uso de lanchas, né? Invasão de pessoal armado. E nós observamos também uma coisa inédita, que foi a articulação do Hamas com outros movimentos de insurgência política islâmica, e utilizam do recurso do terror, que depois, se vocês quiserem, a gente denomina como sendo jihadismo. Jihadismo. E o que acontece? Então, nós vamos ver que um movimento político e militar de cunho xiita, que é o Hezbollah, dá suporte pelo norte, dá apoio a um movimento sunita, que é o Hamas, e, ao mesmo tempo, um movimento que até então era de antagonismo, posicionamentos ideológicos, religiosos, políticos diferentes, que a Jihad Islâmica também está envolvida, sob apoio logístico, financeiro e, inclusive, de preparação, o que nos parece, do Irã. Então, os americanos aqui vêm em apoio a Israel, inclusive o que mobiliza força naval e aérea agora estacionada no litoral israelense, dando uma advertência. Potências estrangeiras, diga-se Irã e seu braço político-militar, diga-se Hezbollah no Líbano, é melhor parar. Eu acredito que, em princípio, Israel vai se atentar em esgotar as forças do Hamas dentro da faixa de Gaza e, de alguma maneira, também paralisar as ações do Hezbollah no sul do Líbano e em algumas regiões da Síria. Mas há demais o quê? Mas se observarmos o discurso ou os discursos do primeiro-ministro Tiago Netanyahu, há uma possibilidade, dependendo do quê? Do desenrolar aí do conflito, que americanos e israelenses usem de força aérea para também atacar regiões estratégicas, diga-se, militares, do Irã e da Síria, que são bases, que é um território que aporta bases, né, centros militares desde do início da guerra da Síria, da Guarda Revolucionária Iraniana e das forças do Hezbollah. Então, há uma possibilidade
de uma extensão, mas não extensão por terra, mas extensão por ar, dessas ações contra essas regiões que, de alguma maneira, deram apoio, diga-se, efetivo, às ações do Hamas. Sim. Bom, a primeira análise do professor Danilo, que continua conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Daqui a pouco o senhor volta, professor.